Os átomos têm um núcleo formado por prótons e nêutrons e orbitado por partículas menores, os elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não têm carga. A quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do átomo é o que determina sua natureza. Dois átomos com a mesma quantidade de prótons são o mesmo elemento, mas se tem quantidades diferentes de nêutrons, são isótopos desse elemento. Por exemplo, o hidrogênio é o átomo mais simples que conhecemos na tabela periódica, com apenas um próton e um elétron. Mas se adicionamos um nêutron a esse átomo, ele se transforma em deutério, um isótopo do hidrogênio que tem suas mesmas propriedades químicas, mas uma massa diferente. Todos os elementos da tabela periódica têm isótopos. Alguns deles são estáveis, ou seja, conseguem manter a estrutura do seu núcleo. Tanto o hidrogênio como o deutério são eletricamente neutros, porque as cargas do seu próton e de seu elétron se anulam. Se eliminarmos o elétron desse átomo, ele se torna um íon de hidrogênio com carga positiva, ou seja, suas propriedades químicas mudam. Para isso acontecer, precisamos que um tipo de radiação interaja com esse elétron com energia suficiente para mandá-lo para longe do núcleo. Tipos como os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Eles podem mudar quimicamente um átomo, por isso têm a capacidade de destruir células humanas ou causar câncer, por exemplo. Esse tipo de radiação é chamada de ionizante. Também há tipos de radiação como as ondas de rádio comuns, as micro-ondas, os raios infravermelhos e o espectro da luz visível a nossos olhos. Eles podem fazer átomos vibrarem, mas não causam mudanças na sua estrutura. E como um elemento pode ser radioativo? Alguns isótopos de elementos têm combinações de prótons e nêutrons que são instáveis. Os átomos desse elemento se desintegram naturalmente para ficarem estáveis, e ele pode se transformar em outro elemento. Quando isso ocorre, ele libera energia em forma de radiação que pode ser ionizante. O que Marie e Pierre Curie descobriram, em resumo, é que alguns elementos da natureza têm essa capacidade de produzir espontaneamente, enquanto alteram seu estado, essa energia tão intensa que pode afetar as propriedades químicas de outras coisas. Isso é radioatividade. Assim, os elementos que se transformam em outro elemento são chamados de radioativos. E esse processo de mudança espontânea se chama decaimento radioativo. Os Curie estudaram primeiro os elementos que em sua forma original são radioativos, como o rádio, o polônio e o urânio. Na maioria dos elementos da tabela periódica, só alguns de seus isótopos são radioativos. O casal de cientistas foi o primeiro a criar instrumentos que medissem seu decaimento. Entendê-lo foi essencial para começar a aplicar a radiação emitida por eles em nosso dia a dia. Graças a seus estudos, foi possível saber muito mais sobre a estrutura do átomo, a transformação dos elementos e a propagação de energia. Isso fez com que Marie se tornasse a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, um em Química e outro em Física. Na vida prática, o descobrimento da radioatividade revolucionou quase imediatamente a medicina. Na Primeira Guerra Mundial, a própria Marie Curie e sua filha Irene criaram um aparelho de radiografias portátil. Isso salvou vidas e ajudou a popularizar os raios-X.